Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez de volta com o programa Hora do Chico. Aqui estamos com o nosso Dejan e vamos conversar de por que é que sou espírita. Um tema fantástico, como sempre, a gente vindo aí com vários temas bons e interessantes para esclarecer dentro da seara espírita tudo que nós podemos esclarecer, né, Dejan? Boa noite. Boa noite, Vaguinho. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham através da rede social. E como o Vaguinho disse, cada semana, cada quarta-feira, cada quinta-feira, nós temos que trazer sempre um tema novo, um tema que a gente possa utilizar para abrir um debate, trazer novos esclarecimentos e dizer o porquê dessa nossa definição em termos de doutrina, que no caso é a doutrina espírita. Muitas vezes, complementando, Vaguinho, as pessoas confundem a doutrina com a religião. A doutrina ela é formada por um conjunto de pensamentos que se congregam trazendo uma única finalidade, que é buscar um sentido daquilo que a gente se propõe a abraçar como um elemento doutrinário. Como a doutrina espírita, ela tem os pilares da sua sustentação, que é a ciência. Não é a ciência como uma ciência convencional, mas uma ciência totalmente elaborada pelos espíritos, que por sinal nos traz ainda mais informações, coisas muito preciosas. Nós temos a filosofia como uma realidade de vida, nós temos a religião, porque tudo que se faz dentro da proposta espírita é seguindo o Espírito Verdade, que tanto nos auxiliou, ou que tanto auxiliou o professor Rivail na contextualização do Livro dos Espíritos, mas principalmente porque ele é o nosso guia e modelo, que é Jesus, e não poderíamos seguir esse guia e modelo se não seguíssemos os seus ensinamentos, principalmente a parte mais importante de toda a obra do Evangelho, que é o Sermão do Monte, na parte que se refere às bem-aventuranças. Então isso faz com que o Espiritismo tenha braços em todos os sentidos, se fortaleça como um sistema não apenas de crença, mas de uma realidade que o homem pode, em todos os momentos da vida, contestar, aceitar ou não, porque a fé que a doutrina espírita nos oferece é a razão. Por isso que ele disse, o verdadeiro espírito é aquele que enfrenta a razão ou busca a razão em qualquer época da humanidade. A ponto do próprio Allan Kardec, com muita maturidade, dizer, todas as vezes que a ciência avançar sobre o espiritismo, deixa o espiritismo e siga a ciência. Então veja que isso não traz para nenhum de nós uma ideia de uma religião, quando as religiões elas são sistemas de crenças, seguindo um livro sagrado, uma teologia, e congregando fiéis, e possuem padrões rígidos de ensinamentos que não podem ser contestados sequer. O Espiritismo abre um leque enorme para que você possa contestar, para que você possa até não aceitar, mas tudo isso se baseando em fatos que deu uma sustentação acerca daquilo que você está afirmando contra a doutrina. Porque se eu disser que eu não aceito, é uma questão minha. Se eu disser que está errado, eu tenho que justificar porque está errado. Então o Espiritismo pode ter pessoas que não concordem, que não aceitem, que não abracem, principalmente pelo processo da reencarnação. Mas até hoje eu não vi ninguém dizer que o Espiritismo estava errado. Uma das coisas que a gente sempre fala, já ontem mesmo na palestra, a minha palestra foi exatamente o Espiritismo, né? Foi muito apropriado, né? A gente sempre está nessa sintonia boa. Claro. E eu conversei muito sobre isso com as pessoas, mas naturalmente, quando a gente fala para um grande público, a gente tem que simplificar da melhor forma possível para que as pessoas entendam como é que funciona, né, todos os conceitos filosóficos do Espiritismo. Mas, basicamente, Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos em 1857, ele jamais pensou em colocar a doutrina espírita como uma religião.
E essa questão do tríplice aspecto foi uma coisa meio brazuca, né? Foi uma coisa que surgiu mais aqui no Brasil por conta de toda aquela coisa do próprio Chico ter abraçado a doutrina espírita, e Chico com aquela bondade, aquele amor todo, combinou demais com o Evangelho do Cristo, combinou demais com toda essa energia religiosa, mas de religiosidade e não de religião tradicionalmente falando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque muitas pessoas, até hoje em dia, a gente está vendo muito isso, até dentro do meio espírita, as pessoas seguindo a doutrina espírita como se fosse uma religião tradicional, inclusive com muitos ritualismos que são muito próprios das igrejas tradicionais, das religiões tradicionais. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Olha, veja bem, Vaguinho, é muito interessante essa sua colocação, até porque abre um espaço muito grande para um esclarecimento maior. A doutrina espírita, como uma doutrina de uma grande abrangência do pensamento humano, ela tem, com certeza, os seus pilares de sustentação e, consequentemente, ela é totalmente voltada para o aspecto da razão. A razão, quando você pesquisa, você analisa e busca através, não de um processo de uma orientação obrigatória, por um sistema de crença que eu tenho que acreditar, porque preciso acreditar, mas por uma fé raciocinada, uma fé que você tenha nela os três pilares que mantêm a fé, que é a confiança em si, confiança na vida e confiança em Deus. Quando Allan Kardec, de forma brilhante, ele faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, de propósito, parece que tira-se esse Deus, totalmente o Deus da religião. Por quê? Porque ele coloca um Deus consciência. Sim, é o Deus antropomorfo. Exato, porque até então o Deus que se conhecia eram os deuses, né, das suas teologias. Brahma, né, o Deus Brahma, então Jeová, então esses deuses que com certeza perpetuaram dentro das suas religiões, com todo respeito, e devem ser, porque assim são as religiões. Mas aí quando ele pergunta quem é Deus, ele não pergunta quem seria alguém, o que seria algo. Ele coloca o pronome por que é Deus. Aí ele diz uma inteligência suprema. Olha, o que é uma inteligência? Inteligência é uma coisa que muda a cada momento, porque o processo da inteligência é uma dinâmica de pensamento. Então Deus é um pensamento, é uma ideia, é uma consciência suprema, ou seja, que está acima de tudo e de todos. E é uma causa. O mais importante da afirmativa foi o fator da causa, dando-nos a entender que a vida não é um acaso, como muitas vezes as pessoas falam do destino, eu vim para sofrer, usando muitas vezes até a condição do karma. Não, toda causa ela tem um meio que justifique para ela se manter como uma causa. Nada é por acaso. Daí agora, como espírita, a gente saber que as nossas dores, que o nosso sofrimento são decorrentes de causas. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, falam das causas anteriores e as causas atuais das aflições. E o que são causas? Foram fatores que eu criei. Como consequência, eu agora tenho que acertar, ou até mesmo reajustar esses fatores. Aquilo que eu fiz, eu tenho que responder pelo que fiz. E não ficar esperando um céu eterno, ou ter que fechar os olhos em um processo de morte, ser julgado por nem sei quem, e nesse julgamento minha vida será selada ou para um céu eterno ou para um inferno permanente. E se tiver um pouquinho de sorte, eu vou para o purgatório. Então, essa realidade foi a que impuseram a nós. Então, quando a gente olha a doutrina espírita dentro do aspecto da religiosidade, a gente perde um espaço enorme para um entendimento. Não estou dizendo que esteja errado, mas a gente tem que abrir. Porque, olha, você hoje vê no Brasil a Associação Médico Espírita, as universidades estudando a doutrina espírita, as obras de André Luiz hoje são obras clássicas das universidades, cadeiras que têm estudos diretos sobre essas obras, as obras de Emmanuel, e tudo isso psicografado por ninguém menos do que Chico Xavier. Então, uma doutrina que oferece um material de um tamanho, de uma grandeza imensurável em termos de conhecimento. Para você ter ideia, em 1947, no livro Evolução em Dois Mundos, pelas mãos de Chico Xavier sai
aquela parte que ele diz que as células são animáculos infinitesimais domesticados, querendo dizer que o comando da célula não estava no núcleo, e sim no citoplasma, derrubando toda a teoria do genoma que estava sendo montada. Uma comunidade de médicos foram a Uberaba para questionar Chico Xavier, pedir a ele para não lançar aquele livro, porque estava na contramão do processo da própria evolução da ciência. Quase 50 e poucos anos depois, o Dr. Kazuo Murakami lança seu livro Código Divino da Vida, confirmando exatamente aquilo que Chico havia afirmado como médium, que foi exatamente o que ele trouxe no livro Evolução em 2001 pelo Espírito André Luiz. Então, uma obra dessa tem que ser estudada, tem que ser analisada. Se você quer acreditar ou não, é problema seu. Mas é por isso que eu digo a você, o que me faz ser espírita é porque ela é a única doutrina que me dá todos os meios para eu contestar, aceitar ou não. E você vai perguntar, tudo da doutrina espírita você aceita? Claro que não, tem muita coisa da doutrina que eu não concordo. E eu acho ela ótima por isso. Até coloquei para uma eventual pergunta o que é a doutrina espírita, e aí a gente traz, o espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, através de meios concretos e objetivos, a existência e a natureza do mundo espiritual. Porque o livro dos Espíritos vem nos revelar exatamente uma coisa que para nós era totalmente impossível de ser conhecido, que era a realidade do mundo espiritual. Quando a gente percebe que as coisas não são da maneira como se informava, como se dizia. Que a única diferença entre eu, você e um espírito desencarnado é mais matéria e menos matéria. Nós, como espírito, estamos mergulhados no corpo físico, aquele espírito ali, ele está fora do corpo. Como ele está fora do corpo, ele é de uma matéria etérea, quintessenciada, a luz não reflete, eu não consigo vê-lo. Ele consegue me ver, eu não consigo ver. Ele está na terceira, na quarta dimensão, nós estamos na terceira. Desde um dos pontos básicos também de toda essa estrutura da ciência espírita é exatamente você perceber que quando veio toda a doutrina através dos espíritos e Kardec começou a codificar, ele colocou de uma forma muito simples cada conceito do espiritismo e foi muito direto em suas questões científico-filosóficas, né, provando que os espíritos estavam se comunicando. E muitas pessoas acham que é arrogância nossa dizer que nós somos a terceira revelação, como aquele véu que cai e como se Cristo viesse novamente através do Espiritismo. O Cristo veio novamente através do Espiritismo, ou tudo que Cristo disse foi reafirmado pelo Espiritismo? Quando Jesus, segundo está lá no Evangelho, se eu não me engano, é o Evangelho de João, porque o Evangelho de João foi o Evangelho mais amoroso, porque João foi quem conviveu mais com Jesus. Consequentemente, ele tinha uma maior convivência, conhecia um pouco mais da intimidade do Mestre, se é que ele pudesse conhecer. E ele já nos seus últimos momentos, porque segundo nos afirma, ele disse, ainda hoje estarei com meu Pai e pedirei um novo Consolador, que não virá mais como homem nem como Espírito, mas como uma palavra. Por isso que a gente diz, muito mais importante do que a palavra do Espírito é o Espírito da palavra. Porque Jesus é o Mestre. Tudo o que ele tinha para nos ensinar, ele já deixou aqui como ensinamento. Virão outros mestres. Por exemplo, se você é professor de uma escola, sabe você que um dia você vai se aposentar, mas os conteúdos permanecem, que fazem parte da grade da escola, e outros professores virão lhe substituir. Olha, é lógico que não vão ser iguais, porque cada um tem o seu método, sua maneira, a sua forma de ensinar, mas os conteúdos são os mesmos. Por isso que ele diz, tudo pode passar, mas as minhas palavras não vão passar. Eu vou deixar para vocês aí um manual de instrução e cada um utilize da maneira que puder e achar que deve utilizar. Então eu não acredito nessa... Por que ele vai voltar? Se ele voltasse, ele daria um atestado de incompetência. Porque quando a gente volta para fazer uma coisa é porque veio para consertar. Jesus não tem que consertar nada. Outra coisa, ele nunca foi, né? Ele nunca foi. Ele nunca foi. Exatamente. Ninguém pode voltar se ele nunca foi. Ele é a palavra, ele é o verbo, como ele está dentro de nós. Por isso que lá, quando Hanan
aquele sacerdote do templo perguntou a ele se ele conhecia Roma e Atenas. Ele disse: eu conheço a verdade. Roma e Atenas cairão, mas minhas palavras não. Quer dizer, ele tinha todo o material de trabalho, e nesse período de pouco mais de 3 anos, que foi o suficiente para deixar tudo isso aqui pronto. Mas até agora a humanidade não entendeu. Por que a humanidade não entendeu? Porque estão presos aos dogmas, estão presos às crenças limitadoras, ao sentimento de culpa, às crenças que castigam, que punem. Pegaram o Deus, que é amor, transformaram um Deus em um coordenador de pensamentos e punindo. Então, a essência de tudo isso precisa ser revista para que a gente possa entender o que verdadeiramente seja o Espírito Verdade e esse Consolador, que para nós é Espírito, eu não tenho a menor dúvida que é a terceira revelação. Quem quiser que aceite, é problema de quem quer aceitar. Nós vamos questionar, claro, e eu respeito demais. Agora, não encontro outro meio para entender o sentido da vida, principalmente partindo das 3 perguntas fundamentais: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, se não for a doutrina espírita. Me mostre qualquer outra doutrina. Lógico, nós temos as doutrinas orientais, que são fantásticas. O budismo tem uma imensurável galeria de informações. As 4 grandes verdades do budismo bate tudo com a doutrina espírita. Muito aproximado. Nós temos o zoroastrismo, nós temos os livros sagrados tibetanos, são livros de informações. Mahabharata hindu. Todos esses livros são. Mas o espiritismo é sempre modernizado, está sempre se modernizando, sempre diante da realidade nova. É isso que a gente está vendo. Dejan, por que confundir tanto? Por que as pessoas confundem tanto na realidade o espiritismo? Muita gente comete inclusive uma redundância. Espiritismo, vocês são kardecistas, vocês são espíritas kardecistas, vocês são espíritos de mesa branca, mesa preta, amarela, rosa, furta cor. Então a gente escuta assim cada denominação e as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Dejan, espiritismo é espiritismo, ou espiritismo pode ser espiritismo isso, espiritismo aquilo? O espiritismo, inclusive, é um neologismo criado pelo próprio Allan Kardec. Foi ele que criou essa palavra. Então o espiritismo é uma doutrina que tem como finalidade, como nós fazemos, levar o homem ao conhecimento de si mesmo. Uma das propostas fundamental da doutrina espírita é o assenhoramento de si. Você precisa se conhecer. Saber que você é um espírito que está nessa proposta, ou nesse projeto, com o único objetivo, que é o seu processo evolutivo. Crescer através dos ensinamentos, né, e da convivência que temos que ter. Então, conhece o verdadeiro espírito pela conduta moral e o sacrifício que faz para evitar as más inclinações. Ele é muito objetivo, e foi muito objetivo nesse sentido. O que é conduta moral? A forma como eu me comporto diante da sociedade. Porque tem pessoas que são maravilhosas em determinadas coisas e são péssimas em outras. E isso, consequentemente, para um espírita não é tão fácil de conviver. Porque a partir do momento que você passa a entrar na doutrina espírita, é uma coisa. Mas quando ela entra em você, é completamente diferente. Os erros já não são mais vistos da forma como eram vistos. Você já mede mais as palavras, as suas atitudes já passam a ser mais pensadas e, consequentemente, você passa a ter uma consciência de que a vida continua. Quer dizer, o espiritismo, quando entra exatamente na nossa consciência, nós nos tornamos mais sensatos em relação ao mundo, mais centrados, observamos mais a causa e efeito de cada coisa que acontece conosco, né? De cada coisa que nós vamos reagir ou fazer nesse mundo, e principalmente nós pensamos que sempre temos uma vida além da vida, quer dizer, além dessa vida corporal que nós temos por aqui. O que significa dizer, Dejan, que todas as pessoas que foram embora para o lado de lá estão aguardando por nós e tal, estão ansiosamente aguardando por nós e vão nos encontrar quando nós sairmos daqui? Olha, veja bem, está lá no livro Um Mundo Maior, né? A cada segundo, né, dezenas de viajores demandam o país da morte em busca de um novo mundo, e ele pergunta: onde albergar tamanha caravana? Para onde é que vão todos esses espíritos? Morre um indiano, morre um indígena, um africano, um homem de alto nível social, um intelectual, um homem analfabeto. Será que todos esses espíritos vão ser recebidos no mesmo lugar?
por um mesmo projeto. Não, gente. A vida continua no mundo espiritual, dando sequência a toda essa realidade daqui. A morte não é um aprisionamento, é uma libertação. Quando o espírito ele se liberta da carne, o que fica é a sua própria realidade, uma consciência que guarda dentro dela toda a sua realidade, toda a sua história. Então nós vamos levar a nossa história. Aonde eu parei, um dia eu vou ter que continuar a partir de onde eu parei. Porque se a vida é um contínuo, ela não pode sofrer as interseções. Eu não posso interceptar uma coisa que é contínua. Então eu vou continuar tudo. Se eu era uma pessoa que tinha dificuldade em determinadas coisas, lá eu vou permanecer com essas dificuldades. Agora, o que é que acontece? A maneira como eu vou ser tratado aqui e a maneira como eu vou ser tratado lá é que vai fazer o diferencial. Porque aqui eu estou preso a uma condição, lá eu posso estar liberto desta condição, principalmente a condição que me limita, que é o corpo físico. Eu seria uma consciência muito mais aberta e, consequentemente, eu teria uma visão, quem sabe, mais ampliada da minha própria vida. Os meus erros talvez sejam vistos de uma maneira diferente, como também os meus acertos. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso lhe assegurar com toda certeza: você vai ser exatamente quem você era aqui. E lá vai existir um lugar próprio para você. E isso a gente muitas vezes quer colocar nas consciências, quer dizer às pessoas, mas elas não conseguem entender. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um sistema religioso, salvacionista, que estão vendendo aí coisas que não se deve vender a ninguém. Não é pelo fato de eu ser um religioso, de eu ser uma pessoa cumpridora do meu dever e ter uma série de coisas que envolvam no meu caráter e a minha vida, que vai me assegurar um céu lá no mundo espiritual. É aquela coisa, né? Muitos vão sair daqui levando muito mais frustrações, decepções, principalmente o próprio suicida, que é um caso bem fácil da gente entender. Qual é o maior problema do suicida quando ele chega no mundo espiritual? O desapontamento. Dele perceber que o que ele fez não valeu nada. Pelo contrário, ele, ao invés de resolver um problema, ele aumentou mais. Porque ele não podia fazer outra coisa senão segurar-se diante do problema e tentar resolver aquilo que era necessário uma solução aqui. Os nossos problemas, Vaguinho, eles são fáceis de serem resolvidos à medida que nós tenhamos o conhecimento desses problemas. A ignorância, como dizia o próprio budismo, é quem é responsável pelo sofrimento. A partir do momento em que o homem elimina a ignorância, ele já não sofre mais. É o que eles chamam de bem sofrer. Gente, vocês podem fazer as perguntas de vocês. Nós estamos aqui aguardando naturalmente. Vamos responder na medida em que soubermos responder as questões. Mas vamos fazer um esforço muito grande aqui para trabalharmos isso. O próprio Dejan vai tentar aqui responder cada questionamento. Vocês podem ficar à vontade para perguntar. Eu sei que muita gente no Facebook não é espírita e muitas vezes por curiosidade entra, tem vontade de fazer uma pergunta e não faz. Então fiquem à vontade. O programa Hora do Chico tem exatamente esse propósito de ajudar no esclarecimento da doutrina espírita para as pessoas que inclusive não sabem o que é espiritismo, nunca pisaram numa casa espírita e muitas vezes confundem tudo isso que eu terminei de dizer aqui, essa mistura de umbanda, candomblé, espiritismo e tal, e como são doutrinas espiritualistas que aceitam a comunicação dos espíritos, porque os espíritos não precisam de permissão, né? Quando eles querem se comunicar, eles se comunicam num lar católico, evangélico, dentro de um lar de materialistas, ateus, quer dizer, qualquer local é sujeito da comunicação dos espíritos. Mas mais do que essa comunicação dos espíritos, desde que é importante a gente esclareça, é que a doutrina espírita ela é reformadora, ela remodela as nossas vidas através exatamente dessa reforma íntima que nós precisamos ter para poder ter essa vida maravilhosa lá no plano espiritual quando nós saímos daqui. Percebendo principalmente, eu queria que você falasse um pouquinho disso, percebendo principalmente essa questão de, poxa, eu tenho que ter o tempo todo, ou eu tenho que ser o tempo todo, né? Que tipo de ser humano sou eu? Porque a palavra já está dizendo ser humano e não ter humano. Por favor. Veja, eu ainda semana passada, no sábado, eu falava sobre a felicidade. A felicidade como uma busca do ser humano. E a felicidade, ela, por mais que o homem busque, ele não pode ser
contentado ou possuidor dela, porque o mundo que nós vivemos, ele não permite isso, até porque é um mundo de provas e um mundo de reparação. Mas existe uma felicidade que ele chamou de felicidade essencial. O que é uma coisa essencial? É uma coisa da sua própria natureza, que está dentro de você. E, consequentemente, isso é o que tem sido a grande dificuldade do ser humano, porque nós vivemos numa vida onde tudo que para cada um de nós tem maior importância não está tão dentro de nós. E, consequentemente, nós somos um estranho dentro do nosso próprio ninho, como a gente sempre diz. Eu conheço tudo e menos eu conheço a mim. E com esse pensamento, a doutrina ela vai perdendo o seu verdadeiro sentido quando ela busca o ser muito mais do que o ter. O mundo ele começa a ter todas as suas dificuldades como mundo, porque o homem não sabe tirar dele o seu verdadeiro proveito. A matéria, como algo que o homem tenha que utilizar para o seu processo evolutivo, nunca foi da posse do homem. E ele se arvora do direito de querer ser sempre o dono daquilo que ele considera. Isso até na parte emocional, sentimental. Então, consequentemente, nós passamos a ficar presos a um sistema que nós próprios criamos. E esse sistema ele passa a nos limitar diante das nossas possibilidades. Aí vem o que? A insegurança, vem o medo, e aí você começa a mergulhar nessa área que é muito mais difícil do entendimento, que é o lado mais sombrio da vida, quando a gente devia buscar a luz, essa luz que ele tanto pregou e tanto nos mostrou, que brilha, que tem que brilhar. Mas como é que minha luz pode brilhar se eu não dou a ela a energia suficiente para que ela mantenha o seu próprio brilho? Porque falta a verdade, falta sobretudo a certeza daquilo que eu desejo e eu quero. E ser espírita é se assegurar de tudo isso. Então eu hoje entendo o porquê de todos os meus problemas. Eu sempre costumo dizer, todo problema ele tem que ter uma justificativa e uma causa. E ele não existe para me complicar, para complicar minha vida, para me fazer sofrer. É um resgate, é um acerto. Não uma coisa que caia dentro de uma ideia, de um pecado. Não tem nada a ver com isso. É uma questão que eu preciso resolver. Se eu tiver conhecimento, eu resolvo com tranquilidade. Se não, eu resolvo com dificuldade. Isso é dependente de cada um. Dejan, tem uma pergunta aqui. Tem várias pessoas que entraram aqui. A Sandra, Lúcia, Armando Vera Júnior, que é meu primo. Um abraço, Armando. Silvinha, Mônica Souza, Flaviana também está daqui aí já escutando também. E Dona Risonete, Gilma Leonel, Nadiane, Edivânia Tenório. Então tem um bocado de gente aqui, viu? Ricardo Menezes, Sara Lanesca, Josiane Gomes. Mas Dona Risonete foi que fez a pergunta, né? Dona Risonete muito ansiosa para poder saber de várias coisas sobre o espiritismo. É uma pessoa que realmente está estudando demais espiritismo e está assim se aperfeiçoando a cada dia mais, né? E ela está perguntando aqui, né? O estado mental do suicida impede que ele pense nas consequências do seu ato. Então, como ele pode ser cobrado por isso? Olha, aí a pergunta é muito interessante. Veja, Jesus usou de uma expressão aqui muito fundada, muito será cobrado. O estado de ignorância, consequentemente, ele anula o sentimento da culpa. Uhum. Eu sempre digo, se uma criança ela chuta a tua perna, dói, mas você está vendo que é uma criança. Que é uma criança. Se ela crescer e fizer isso, ou seja, praticar o mesmo ato, você já não vai entender da mesma forma. Então, à medida que o homem vai adquirindo conhecimento, ele vai construindo a sua própria realidade de vida. Agora, existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento de si mesmo, o conhecimento intelectual, e, consequentemente, isso tudo vai servir como um parâmetro para as suas decisões. Dona Risonete, né? Dona Risonete. Veja bem, Dona Risonete, o suicida não é aquele que toma por um ato, por um momento, a decisão de querer eliminar a própria vida. Ele traz já dentro dele essa coisa já demarcada. Ele já é um suicida. O que ele tem, aquilo ali é de forma incontida. Todas as vezes que aquela área
daquele conflito ou daquela questão não resolvida, ela é acionada por um momento de conflito, de desespero, de doença, de dor, aquilo é como se reverberasse novamente dentro dele e, consequentemente, ele volta a assimilar aquilo, achando, mais uma vez, que fugindo do problema ele consegue se libertar. Porque o suicida, dona Isonete, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. E a gente, muitas vezes, inconscientemente, a gente age como um suicida, porque existem dois tipos de suicídio. O suicídio direto e o suicídio indireto. Tem pessoas que suicidam todos os dias, principalmente as pessoas que são usuários de drogas, que tomam droga para fuga. O álcool e as drogas, tantas outras, até as drogas que são ilícitas, elas também estão dentro desse quadro de avaliação. Então, o suicídio nada mais é do que um ato desesperado de uma pessoa que não está sabendo lidar com sua dor. Principalmente, né, a gente vê muito isso dentro da comunidade espírita, né, no movimento espírita. Muitas pessoas até fazem certas críticas aos suicidas, né, e quando uma mãezinha lá que perdeu seu filho aparece com um problema como esse, né, meu filho suicidou, o pessoal já diz assim, não, é porque ele tinha que pagar, vai pagar do lado de lá, vai pro Vale do Suicida. Quer dizer, bota o camarada numa situação difícil sem saber exatamente o que foi que aconteceu. Muitas vezes através dos processos obsessivos, né, de toda a permissividade é natural, que a gente não pode desculpar ninguém, mas porque cada um escolhe o seu caminho, né, como você próprio disse, e a gente traz essa carga toda de outras vidas, né? O suicida, ele é um suicida, né? Geralmente, mas ele pode também ter passado por um problema muito difícil e que não suportou, terminou cometendo isso. Às vezes as depressões, eu tive depressão, sei muito bem o que é isso, e se a pessoa não tiver realmente consciência, uma força interior e uma certeza de que existe um mundo espiritual, não é difícil não, viu, de você cometer o suicídio. Eu tenho uma plena consciência. Inclusive, tem gente até que diz, não, é a ausência de Deus. Olha, nessas horas, gente, essas coisas não funcionam. Pois é. Exatamente. A dor é muito grande. E muitas vezes existem ainda os processos obsessivos. Com certeza. Geralmente o suicida, é como eu digo, ele é uma brasa acesa e o outro assopra. Exatamente. E aí, consequentemente, as forças vão cada vez mais diminuindo, as forças que eu digo que poderiam se contrapor ao ato que ele quer eminentemente porque ele não escuta mais, né? Ele não escuta, tudo para ele se resume apenas à dor e ao sofrimento. E isso faz parte da natureza do ser humano. Nós, graças a Deus, hoje temos um aparato muito bom, muito eficiente, principalmente as casas espíritas. Eu tenho, ao longo desses anos, atendido muitos jovens, principalmente jovens, que trazem demarcados, né, na sua área mental, o seu inconsciente, essa ideia pré-concebida de que eles podem eliminar seus problemas através da saída pelos vida, fundos, né? Porque você mata o corpo, mas uma consciência que permanecerá para sempre. E aí, além de existir como eles sempre dizem, a insatisfação, né? O desespero quando eles chegam no mundo espiritual, de saberem que não resolveram o problema, que, pelo contrário, eles até aumentaram o problema. Aí começam a surgir outros problemas que com certeza irão se agregar a esse ato, né, impensado que aquele espírito cometeu. É uma coisa terrível, na verdade, e muitas vezes a gente se pergunta, né, se as pessoas estão realmente praticando a verdadeira caridade quando dizem isso a uma mãe que está sofrendo e dizer que o filho está lá no Vale dos Suicidas e tal. Inclusive essas áreas no plano espiritual, eu queria que você esclarecesse, Dejan, se são áreas circunscritas ou se são áreas conscienciais, que a gente mesmo plasma, né? E que naturalmente tem muita gente plasmando na mesma coisa, termina virando uma área realmente. Mas eu queria que você falasse disso, porque muita gente fala no umbral, fala no Vale do Suicídio, fala nisso, fala naquilo. Então seria tão interessante você falar sobre isso. Aonde está a tua consciência
está a tua vida, está a tua forma de ser. Nós somos o que nós pensamos. Na realidade, não existe propriamente nosso lar, umbral. Todas essas regiões, todas essas áreas, elas são projeções mentais. Então, consequentemente, a gente ainda precisa entender muito sobre isto. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Se nós estamos num mundo de provas e expiação, apenas um nível acima de um mundo primitivo, e se vamos, ao nos libertarmos desta condição, ou seja, ao sairmos desse projeto Terra, nós vamos para um mundo, com certeza, que tem tudo de uma maneira mais bem elaborada, dependendo do nosso nível de instrução moral. E aí nós lá vamos fixar todos os nossos momentos, vamos viver numa nova experiência, mas é importante a gente observar que as coisas não são tão determinísticas como se pensa, porque muitos pensam, eu vou para o nosso lar, olha, gente, não te preocupa com isso. Certa vez perguntaram a Chico Xavier se no exercício de uma terceira guerra mundial, se o planeta fosse destruído, para onde nós íamos? Chico respondeu com muita naturalidade, não se preocupe, Deus arruma um lugar para todo mundo. Se ele arrumou esse, ele arruma outro. Então, não há com que se preocupar. Tem mais uma pergunta aqui de Dona Risonete. Dona Risonete gosta de perguntar. Ela está danada, ansiosa. É uma adolescente, viu? Com vontade de perguntar, né? Que bom, Dona Risonete. Uma pessoa que tem já uma certa idade, mas uma pessoa que tem assim uma curiosidade que faz inveja a muitos jovens por aí, viu, Dejan? Olha, ela está perguntando aqui, veja que coisa interessante, né? Qual é a diferença entre uma pessoa que admira e estuda a doutrina espírita e o verdadeiro espírita? Essa é danada, né? Qual é a diferença entre uma pessoa que admira e estuda a doutrina espírita e o verdadeiro espírita? Ixi, olha, conhece o verdadeiro espírita pela sua conduta moral, porque muitas vezes, Dona Risonete, estudar não deixa de ser uma prerrogativa fundamental para o processo do conhecimento. Ninguém consegue alcançar conhecimentos, né? Buscar cargos e funções até dentro da sociedade, se não for uma pessoa que tenha tido uma escola e nessa escola ela tenha estudado. Então, estudar é contrair conhecimento. Mas tudo depende do que eu estudo, para que eu estude e que conteúdos eu estou estudando. Sim. Porque muitas vezes as pessoas se enchem de conhecimentos, mas elas são incapazes de transmitir esse conhecimento. Tem pessoas que estudam o dia todo sobre a bondade, sobre a caridade e não sabem como praticar. Por isso que Jesus ele foi fantástico, por quê? Porque ele, além de ter sido um teórico, ele foi um grande prático. Por exemplo, Jesus falou de amor e ninguém amou mais do que ele. Jesus falou da caridade e ninguém fez mais caridade do que ele. Jesus falou do perdão e ninguém perdoou mais do que ele. Então, Dona Risonete, o que falta, e eu posso lhe assegurar com toda certeza, não é com relação ao espiritismo, ao cristianismo, é aqueles que praticam, porque de discurso o mundo está cheio. E na realidade até Leon Denis, né, que é o apóstolo do espiritismo, né, que costumam dizer que é o apóstolo do espiritismo, e Leon Denis disse que o espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Então significa dizer que a doutrina espírita ela pode ser praticada em qualquer religião, é só levar esse conceito do bem, do amor, né, dessa harmonia que nós precisamos ter com os outros seres humanos, com nossos semelhantes, que o espiritismo já está. Allan Kardec, o professor Rivail de Nizar de Leão, ele trouxe o livro dos Espíritos. Ele era um homem religioso. Ele tinha, porque naquela época, Vaguinho, a França vivia um período de muitas transformações. E principalmente o positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte, ele considerava que qualquer para a compreensão dele. Por isso que a doutrina espírita não teve ascensão na França. Por quê? Porque ela encontrou um sistema de resistência muito maior do que a gente possa imaginar. Por isso que eu digo, se existe alguém que foi caridoso, humilde e trabalhou pela doutrina espírita, foi Allan Kardec. A gente viu no próprio filme o quanto ele enfrentou de dificuldade, porque ele começa trabalhando uma doutrina onde ele não acreditava em nada. Vem logo por um sistema de não acreditar, de não crença, para depois ele procurar os meios e chegar a acreditar. Perfeito. Veja que caminho difícil ele traçou.
Porque é muito fácil, Vaguinho, a gente convencer. Por isso que eu digo, o grande problema das religiões é essa coisa do converter. Eu me converti. Converter-se é se submeter ao pensamento do outro, deixar de pensar e seguir o que o outro faz e manda. Heteronomia de crença. De crença. Né? Então, a autonomia, que significa o conhecer a ti mesmo, isso é o que fortalece todas as bases da doutrina espírita. Então, por isso que ele disse, se você não quer acreditar, não tem problema. Agora, uma coisa é eu dizer que não acredito, como eu disse antes, outra coisa é eu dizer que está errado. Por quê? Todas as vezes que uma pessoa disser que o espiritismo está errado, o espiritismo não é uma doutrina séria, você só faça uma pergunta a ele, baseada em quê? Ele não tem base, porque não existe base que possa consolidar uma ideia que se contrapõe à filosofia espírita, porque ela é perfeita em todas as suas nuances. Olha, eu digo sempre, Vaguinho, eles foram tão inteligentes e ativos que, ao invés de eles fazerem um livro pronto, eles fizeram um questionário. Pois é. O que é a vida se não um grande questionário? Uma grande pergunta. E buscando uma grande resposta. A própria filosofia é a ciência dos porquês. Dos porquês. Então, tudo se enquadra dentro daquilo que eles programaram. E graças a Deus, eu digo a você, nós que somos brasileiros, abraçamos essa doutrina e estamos vendo ela aí cada vez mais se consolidando, se estruturando dentro do pensamento. Isso. E digo mais, ela não precisa de adeptos e de grandes multidões, porque ela é uma doutrina voltada para uma teoria totalmente pedagógica, e o que precisamos para sermos espírito é estudarmos a doutrina. Sim, o que certeza. Poucos fazem, porque infelizmente vivemos numa sociedade onde estudar sempre é uma coisa muito difícil. Coisa terrível, né? Muita gente me diz assim, Dejan, e aí você vai me explicar um pouco sobre isso também. Wagner, eu acho fantástico o espiritismo, é maravilhoso e tal, eu gosto desse negócio da comunicação dos espíritos, gosto de tudo. Agora esse negócio de reencarnação, eu não acredito de jeito nenhum, porque eu não me lembro. Aí eu me lembrei, essa semana passada, eu fui inventar de dar uma olhada, não aparece no Facebook aquele negócio assim, suas recordações de 2015. Eu fui inventar de olhar o que eu tinha escrito em 2015, eu fiquei extremamente estressado, porque eu digo, meu Deus, não é possível que eu era essa pessoa. Fiquei tão triste comigo mesmo. Então veja, se eu fiquei triste com 4 anos atrás, imagine se eu me recordo da minha encarnação anterior. Eu ia ficar terrivelmente decepcionado comigo mesmo, hein? Todos já. Eu coloquei essa semana no Facebook uma mensagem dizendo o seguinte: mais importante do que acreditar em Deus é você fazer coisas que passe Deus a acreditar em você. Pois é, isso é que é o difícil, né? Esse é que é o processo. Eu não tenho que me vincular a outra coisa, a não ser ao meu comportamento e mergulhar nesse território que ele pediu tanto que nós mergulhássemos, que é o território do autoconhecimento. Perfeito. Então, consequentemente, é aqui dentro de mim onde eu tenho que resolver todas as minhas dificuldades. E os maiores conflitos, os maiores inimigos, os maiores problemas estão dentro de mim. Por isso que o próprio Haroldo Dutra Dias disse que nós não somos nós somos uma multidão, nós somos uma multidão. Lógico, porque nós temos aí assim um psiquismo de milhares de anos em reencarnação, fazendo coisas que não são tão bacanas assim, outras bacanas, né? Porque ninguém não só errou, por isso que nós estamos aqui, nós estamos errando e acertando e corrigindo a rota, mas essa coisa é fantástica, dizer que nós somos uma multidão, porque nós temos no nosso psiquismo várias coisas que não são lá tão bacanas assim, né? Então a gente precisa consertar isso tudo. É para isso que nós falamos da reencarnação, é exatamente para entender quais são os problemas da nossa dor, do nosso ser, do nosso destino, como dizia o próprio Leon Denis. Eu coloquei aqui uma pergunta: o que mais conflitou a ideia do espiritismo? Eu fiz essa pergunta e eu mesmo coloquei a resposta, e que diz assim: a imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram, né, os alicerces de uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. Ele já vem para derrubar toda aquela teoria de que a morte era o fim,
e que ao morrer você só teria 2 lugares para ir, que seriam o céu ou o inferno. Ou o inferno. Seria aquele Deus antropomórfico, como você falou, e à direita estariam os bons, à esquerda os maus. Eu quero saber como é que ele ia, ou como ele lida com isso. Mas deixa para lá. Visão maniqueísta, né? A nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade. Olha que coisa importante. Como concepção de vida real, a ser incorporada pelos indivíduos e grupos à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspecto de conhecimento. O Espiritismo prega exatamente isso, a fraternidade. Por quê? Porque são consciências que estão ligadas a outras consciências. Quando você olha a Gênese espírita, você vai ver que o princípio inteligente nada mais é do que uma consciência que está interligada com a consciência maior. Aquilo que Jung falou do inconsciente coletivo, que a gente tem uma ideia bem diferente. Mas seria mais ou menos um modelo como esse. Por isso que Jesus pediu que amássemos ao próximo como a nós mesmos. Tudo que eu fizer a você, de alguma forma, estaria fazendo a mim. Isso é muito importante. Tudo é interligado. Tudo está interligado. A própria física quântica hoje nos dá isso como certeza. O próprio Einstein dizia que o universo, né, era um todo de manifestações e que todas essas forças estavam ali concentradas. A epigenética vem falando sobre a cura do próprio ser, do ser com o próprio ser. Isso é uma verdade? Isso é porque veja, eu tenho uma frase muito bonita de Emmanuel que diz assim: o universo é um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Veja que coisa perfeita. Eu acho que em ciência eu nunca vi um negócio tão bonito. O universo é um todo de forças poderosas expressando o pensamento do Criador. Então, o que é que eu tenho que entender? Que tudo está dentro de uma realidade, de uma consciência maior, e nós somos parte dessa consciência. Eu costumo sempre dizer, é como se Deus e essa consciência fosse todo o oceano e nós fôssemos uma gota desse oceano. Enquanto nós não tivermos uma individualidade, nós estaremos sempre nos dissolvendo nessa gota. É quando a gente ainda não atinge o nível de consciência. O nível de consciência, quando atinge, agregado a ela, o estado da razão, é quando você se individualiza. A partir do momento que você se individualiza, você começa a construir a sua própria história, mas você não perde o sentido de ligação. Perfeito. Senão você jamais poderá evoluir. Porque o que mais faz o ser evoluir é a convivência com o outro. E o que mais nos transforma em pessoas iguais são as nossas diferenças. Perfeito. Todo mundo trabalhando, todo mundo. Então, muitas vezes, uma pessoa difícil, ela está me ajudando a me tornar uma pessoa fácil. Quer dizer, como o Chico disse, né, que nós agradeçamos todos os dias aos nossos inimigos e obsessores, que nós nos tornamos melhores exatamente porque pelo desafio. Não existe desafio nenhum em conviver só com gente amiga, né, Dejan? Não. Olha o que ele diz aqui. E amorosa. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. O que é educar? Educar é uma coisa de dentro. Ninguém educa ninguém. Educar é de dentro para fora. Sim. A gente recebe instrução, orientação, exemplos, mas a educação é nata. É inata, é uma coisa de cada um, entendeu? A sobrevivência após a morte, a pré-existência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com áreas de hegemonia. Porém, ao tempo certo, delas tomarão consciência, conforme nos afirmou o apóstolo Paulo, que escreve às igrejas da Galácia, porque a seu tempo tudo colheremos. Olha o que Paulo diz. Tudo vem ao seu tempo. E ele fala exatamente dessa colheita. Mas o que é que eu posso colher se nada plantei? Então, a vida traz para nós, a gente está tendo aquele livro Ação e Reação, a gente tem um exemplo muito objetivo, muito claro sobre isso. Tudo que eu criar como ação, eu vou ter que receber como reação. Como reação. Não como sendo um fator de castigo. Mas a gente pode até chamar de causa e efeito. Na realidade, somos nós mesmo que nos cobramos, né? Nossa própria consciência. O tribunal é o da consciência. É da consciência. A gente tem aqui o Tiago Alves, tem várias outras pessoas que entraram, a Maria Fátima Ramos, a Norminha Lira, o Tiago Barros entrou, né? Jennifer, Stephanie, Clevison Maroja, né? Então o Tiago Alves, ele faz aqui uma pergunta: Dejan, vivo um dilema.
Diante do cenário político nacional de notícias negativas que vemos, fico muito magoado com o posicionamento de alguns familiares e amigos. Na ótica espírita, como devemos agir nesses casos? Silenciar para não causar um mal-estar entre as pessoas queridas ou verbalizar suas angústias e mostrar às pessoas que você pensa diferente? Olha, eu acho que... Tiago, é? Tiago Alves. Ô, Tiago, é interessante, veja bem. As pessoas muitas vezes, não, eu não quero falar... Não, a gente tem que falar de tudo, porque tudo faz parte do contexto da vida. Lógico. Agora, a forma como a gente fala, se expressa, é uma coisa de cada um. Eu não preciso gritar se eu consigo falar. Eu não preciso me exaltar, tudo para na questão fundamental da vida, que é a convivência. Então, o que é que a gente pode entender? Lógico que o sistema político, o sistema educacional, todos esses sistemas são sistemas que envolvem um fator polêmico muito grande. Nós não estamos aqui para consertar um país, uma nação. Olha, Tiago, esse projeto Terra, ele é assim porque ele foi criado assim. Uhum. Por isso que quando Jesus disse, eu não vim para este mundo, o mundo que ele se referia é o mundo interior. Cuidar de cada um, amar a si mesmo e amar ao próximo é a maior de todas as virtudes que o ser humano carrega. Uhum. Então, eu acho que a gente deve evitar ao máximo as exposições coletivas. E se você quer dizer alguma coisa, diga algo que seja para o benefício de todos. As suas questões, as suas dúvidas, os seus conflitos, puxa vida, muitas vezes não faz parte de um contexto geral, a gente guarda, mantém, para evitar uma polêmica maior. Eu tenho uma coisa, Tiago, que eu sempre digo, eu sempre digo na minha própria casa. Todas as vezes que se fala de alguém ou de algo, a primeira pergunta que eu faço, a gente pode ajudar? Pois é. A gente faz crescer? Não, então pronto. É então, melhor não falar. Porque, olha, é aquela história, tá ruim, mas é o que tem. É. Eu não vim para mudar o mundo. O governador do planeta Terra não se condicionou a isso. Então, foi o que ele disse, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não tirou o direito de um nem do outro. A escolha de cada um. A própria história de Paulo, quando Jesus o convida, por que tu me persegue, Paulo? Se fosse outro, iria puni-lo porque estava sendo perseguido. O que foi que Paulo diz? O que é que queres que eu faça? Qual é o político, qual é o cidadão hoje que se submete a isso? Não. Todas as vezes que se sente atacado, ele revida, ele agride. Na realidade, nós temos aí uma verdadeira guerra nas redes sociais, guerra, né? Então é melhor... Entre familiares, entre amigos, e pois o que eu acho assim mais terrível disso tudo, isso está criando um novo tipo de sociedade, né? Que é a sociedade que guerria, faz toda a guerra, né? dentro das redes sociais e dentro de uma estrutura que é virtual e que termina levando uma situação muito difícil para a vida pessoal. Isso é terrível. As pessoas não respeitam mais os pontos de vista, as pessoas se abusam e se chateiam, até se intrigam para a vida toda por conta de políticos que jamais souberam os seus nomes, jamais souberam quem eles são, e as pessoas estão aí se indispondo com eles. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo, e digo mais, esse fator, ele tem um outro que é muito importante. Eles não estão lá por acaso. Foi essa mesma sociedade, né? Lógico, não foram todos, mas a maioria foi e colocou. Lógico. Então há um comprometimento geral, muito maior do que a gente pensa. Agora, o que cada um está fazendo do seu mandato, seja político ou seja de qualquer outra ordem, é problema de cada um. Lógico. Agora, eu não gostaria de estar na pele desses que têm a oportunidade de fazer alguma coisa. E não estão fazendo. Porque, inclusive, até falando isso, nós ontem fizemos a nossa segunda noite da campanha dos agasalhos e cobertores, e aí nós fizemos um documentário, inclusive a televisão gravou. Por quê? Porque é uma campanha. O que é uma campanha? Uma campanha é uma coisa que envolve muita gente. E teve alguém que disse, olha, a caridade não se mostra, tem que... Aí eu pergunto, o que é que eu vou mostrar? Eu vejo as pessoas tirando retrato de prato de comida em restaurante, de luxo, mostrando roupa, viagem, tudo. Quer dizer, a gente dando um cobertor ao outro não pode mostrar. Quer dizer, não, lógico que eu não estou mostrando a mim, eu estou mostrando o programa, um projeto. Quantas pessoas, para que todos se engajem, todos se sensibilizem e traga também a sua contribuição. Então, mas veja como a sociedade é. Pois é. Entendeu?
Mas eu vou questionar isso? Não, eu vou levar isso para o conflito? Levo não. Deixa isso para lá e tá tudo certo. A gente continua fazendo, né? Eu vou fazer. Continua fazendo. Inclusive, assim, as pessoas estão ultimamente assim, achando normal tirar selfie, inclusive de acidente. Tem uma pessoa morrendo do lado e a pessoa tirando selfie da pessoa que está morta dentro do carro e você sorrindo do lado. Então, quer dizer, são coisas que... Irônica, o que é que né? está certo, né? O que é que está certo? É divulgar, promover o bem ou divulgar e promover o mal? Eu acho que divulgar, promover o bem é exatamente estimular as pessoas a também praticarem o bem, a também trabalharem em prol do bem, do amor, da paz, né? A rede social, ela tem esse poder e eu respeito todos. Lógico. Cada um usa da melhor forma possível. Agora, existem coisas que podiam ser modificadas, lógico, amenizadas. Mas, Tiago, enfim, eu não sei se eu consegui te ajudar como resposta. Com certeza. Mas o que eu acho é isso, Tiago. Silenciar muitas vezes é melhor do que falar. Porque nem sempre essas vozes elas têm o poder de chegar aonde a gente gostaria que elas deveriam chegar. Perfeito. Faça o que você acha que tem, como diz o outro, faça a sua parte. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos ter sempre um mundo melhor. Porque o mundo não vai mudar para mim, para você, nem para ninguém. Porque ele tem esse projeto de ser como ele é. Mas Jesus disse uma coisa muito veemente, que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então deixe aqueles que queiram provocar, que provoquem. Ótimo, gente, estamos chegando aqui ao nosso final, ao término da nossa Hora do Chico. Sempre lembrando, gente, da nossa agenda lá do Chico, que toda segunda-feira nós temos o nosso hospital espiritual a partir das 6 horas da noite e vai até a última pessoa ser atendida. Na terça-feira nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, não é isso? No Mundo Maior? No Mundo Maior, e com o Sérgio Murilo, com o nosso Sérgio Murilo. Na quarta-feira nós temos o atendimento fraterno com Dejan a partir das 2 horas da tarde. Às 14 horas também, ao mesmo tempo, está acontecendo a palestra lá no salão, no auditório do Chico. Logo depois, às 15 horas, nós temos o tratamento magnético. Às 19 horas, nós temos o ESD. Depois, nós temos uma palestra às 8 horas. E às 21 horas, os passes magnéticos. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com Renato Cabral. Na sexta, nós não temos atividade no Chico por enquanto. No sábado, nós temos a meditação às 8h30 da manhã. Às 14 horas, nós temos a evangelização infantil. E às 20 horas, nós temos outra palestra, que geralmente é o Dejan quem profere a palestra. Então, essa é a nossa agenda lá do Chico. E, mais uma vez, nós pedimos a colaboração de todos para a campanha do agasalho que o Chico está promovendo. E também a nossa campanha do brechó. Porque, gente, é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, vocês pegam o dinheiro do brechó, fazem o quê? Nos sustentamos, tá? Pegamos o dinheiro e custeamos todas as despesas do Chico. Afinal de contas, nós temos lá ar-condicionado, nós pagamos água, luz, telefone, tudo que uma casa religiosa paga. Nós não somos religião, mas tudo que uma casa religiosa paga, com uma pequena diferença. Nós não cobramos dízimos, nós não recebemos dinheiro de ninguém. Então, a forma que nós temos de custear doações voluntárias, as pessoas doam. Aliás, o Chico está aí hoje, até hoje, exatamente por conta das doações voluntárias, a quem nós agradecemos demais, mas são abnegados e tal, e nós não forçamos ninguém, não é uma coisa fixa, e a única coisa fixa que nós temos é exatamente promover esses brechóis, promover essas rifas, muitas vezes sorteios e tal, que termina a feijoada do Chico. São eventos, gente, que promove exatamente essa sustentação da casa espírita. Qualquer casa espírita, ela se sustenta exatamente dessas pequenas doações que não são dízimos, que nós não prometemos nada a ninguém. São pessoas que realmente gostam do espiritismo, que querem ajudar a casa espírita e, portanto, elas ajudam, elas auxiliam. E a forma como a gente tem também até de minimizar essa conta para poucas pessoas que nos doam é exatamente formatando
elaborando formas diferentes de receber os proventos que fazem com que o Chico continue fazendo essa obra maravilhosa, que é uma obra de caridade, de amor cristão. Que tá nós certo? Estamos em convênio também com o Rotary Clube Caruaru. E estamos também com um convênio com o Rotary Clube Caruaru. Bom, estamos concluindo mais uma hora do Chico. Gostaríamos de agradecer demais a audiência de vocês, né, a forma como vocês são carinhosos conosco, de estar até agora nos escutando aqui. São duas pessoas que humildemente tentam transmitir doutrina espírita da forma mais pura, mais fundamental possível, para que todos entendam, que ela seja sempre muito acessível e que as pessoas continuem perguntando, façam mais perguntas nos próximos programas, que o Dejan tem toda a boa vontade de responder. E vamos nos ajudando aqui a responder os questionamentos. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigado mais uma vez por essa atenção e até a próxima hora do Chico. Boa noite.